Não importa o quão cético você é. Pelo menos alguma vez na sua vida você vai se deparar com alguma coisa que jamais conseguirá explicar. E quando tentar, não irão acreditar em você. Lembre-se, ao longo deste vídeo, o maior truque do diabo é convencer você de que ele não existe. Seja muito bem-vindo ao canal Diogo Dylan e vamos se aprofundar nesses 5 casos de possessão demoníaca baseado em fatos reais. Eu fiz uma longa pesquisa e vim aqui trazer para você esses 5 casos que inspiraram até filmes. Muitos deles inspiraram filmes recentes e outros um pouco antigos, mas que são baseados em fatos reais. Vamos comigo. Você tem o crucifixo aí? Põe o crucifixo. Eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Vamos que vamos. Caso 1. Maurice Thériault, em 1992, o agricultor francês. Ele podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo e chorava lágrimas de sangue. Um homem torturado por um passado violento que abriu portas para algo pior que a morte. Maurice era um agricultor franco-canadiano de Massachusetts com um passado de abuso infantil extremo nas mãos de um pai sádico. Na década de 1980, sua vida começou a desmoronar. Maurice sofria de apagões violentos e sua personalidade mudava drasticamente. As manifestações eram grotescas. Sangue escorria de seus olhos sem causa médica. O seu rosto contorcia-se de formas inumanas. Ele exibia força sobrenatural. E o fenômeno mais raro relatado foi a biolocação. Testemunhas afirmaram tê-lo visto em 2 lugares ao mesmo tempo. Olha só isso, gente. Gente, dá uma olhada nesse vídeo. Eu vou colocar o vídeo aí. Não, eu não tô falando aqui, mas tem bolhas que se manifestavam no rosto dele. Dá uma olhada aí nesse vídeo aí, gente. Que coisa maluca, cara. Um exorcismo foi realizado com a igreja descrito como caótico e violento. Maurice expelia vozes guturais e reagia com dor a objetos sagrados. Ed Warren, você deve conhecer o casal Warren, que inspirou o filme, a franquia Evocação do Mal. Eles estavam nesse caso aí, tá? O Ed Warren gravou partes do evento, embora tenha havido um alívio temporário. Os Warren avisaram que o caso não estava totalmente resolvido. Eles avisaram o pessoal lá. No final foi trágico e sangrento. Em 1992, após recair nos comportamentos violentos, Maurice pegou numa caçadeira, tirou a vida de sua esposa Nancy e se suicidou-se em seguida. Os Warren sustentaram que o ato final foi a possessão demoníaca, embora céticos apontam que houve uma doença mental severa derivada de abuso. E aí, pra você, o que você acha desse caso? Dá uma pesquisada aí. Esse caso aí tem bastante arquivo na internet. É bem pesado, tá, gente? É bem pesado esse caso. Caso número 2. Annalise Mitchell, 1975. O caso que inspirou o filme O Exorcismo de Emily Rose. Foram 67 sessões de exorcismo em 10 meses. Uma jovem que comeu insetos, bebeu a própria urina e morreu pesando apenas 30 quilos, e não por doença, dizia ela, mas para salvar almas. Na Alemanha, na década de 1970, Annalise Mitchell era uma jovem de família profundamente católica que aos 16 anos foi diagnosticada com epilepsia no lóbulo temporal. O que começou com convulsões evoluiu para alucinações de faces demoníacas. Durante a oração, aí vozes diziam que ela estava apodrecida no inferno. Ela desenvolveu aversão a crucifixos e a água benta e bebia sua própria urina e comia aranhas e carvão. Os medicamentos médicos não surtiam efeito e seu estado deteriorava-se visivelmente. A igreja autorizou o exorcismo após verificar a aversão ao sagrado e as manifestações vocais inexplicáveis. Existem gravações de áudio onde ela rosna com vozes masculinas guturais e identificando-se como Judas Nero e o do bigodinho da Alemanha, que eu não vou falar aqui para não cavar restrição aqui, porque é o Lazarento, um desgraçado. O cara do bigodinho alemão. Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die netten hier kommen. So. Nein, ihr Grütze!
schon 3. Nur Hass. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil Na, Ewigkeit. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Im Namen Jesu befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Geistes befehle ich dir auszufahren von mir. O ritual. Os padres Ernest e Arnold Hens realizaram 67 sessões exaustivas. Durante os ritos, Anneliese precisava ser segurada por vários homens, demonstrando uma força descomunal e gritava obscenidades por horas a fio. Seu corpo ficou coberto por hematomas e seus joelhos romperam-se devido a genuflexões compulsivas, cerca de 600 por dia. Que triste, não? Desfecho ilegal. Anneliese morreu em 1976 por desnutrição e desidratação, pesando apenas 30 quilos. O caso foi para o tribunal, resultando na condenação dos pais e dos padres por homicídio negligente. Esse caso forçou a igreja a adotar critérios médicos muito rigorosos para o exorcismo e inspirou o filme O Exorcista de Emily Rose. E você, se assistiu o filme, você acorda 3 horas da manhã? Você acorda 3 horas da manhã? Do nada? Deus o livre, gente. Assista esse filme. É muito bom e acredito eu que seja muito fiel ao que aconteceu de fato, tá? Caso 3. Esse caso é o caso do Roland Dewey, de 1949, ou Rob Manning, o caso que inspirou o filme O Exorcista. As palavras inferno e mal rasgadas na própria pele do menino de 14 anos. Esta é a verdadeira história que Hollywood transformou em um filme mais assustador de todos os tempos. Ocorreu em 1949 e envolveu um garoto de 14 anos em Maryland, criado por uma família luterana alemã antes do horror. Rob era muito próximo de sua tia Harriet, que introduziu o uso do tabuleiro Ouija. Gente, não brinque com isso, pelo amor de Deus, gente. Após a morte de sua tia, sons de arranhões emanavam das paredes do quarto de Rob. A família ouvia passos e vozes e objetos voavam pela sala, incluindo uma cadeira que deslizou sozinha com todos a observando. A atividade paranormal se intensificava drasticamente na presença do menino, com a sua cama a tremer violentamente. Olha só isso, gente. As investigações. A família buscou a ajuda de médicos, psiquiatras e até o famoso psicólogo J.B. Ryan, mas sem sucesso. A Igreja Católica interveio quando palavras começaram a aparecer na pele do garoto, como se fossem arranhões feitos de dentro para fora, soletrando a palavra inferno e mal. Ele também falou em latim, uma língua que nunca estudou na vida. Gente, era um garoto de 14 anos. O ritual. O diário do padre Raymond Bishop documenta mais de 30 sessões de exorcismo. Foi um processo violento no qual Rob se soltou das amarras, partiu uma mola da sua cama e usou para cortar o braço do padre. O quarto tornava-se gelado e as velas tremeluziam enquanto o garoto falava vozes guturais. O desfecho. O último exorcismo foi bem sucedido após
a batalha exaustiva. Rob recuperou a consciência e não teve mais os fenômenos, vivendo uma vida normal posteriormente. Este caso tornou-se a base direta para o romance e filme O Exorcista, mudando para sempre a percepção pública para o sobrenatural demoníaco. E, gente, eu tenho que falar do filme, o filme Exorcista, o impacto que esse filme gerou na época. Em 1973, o público ele não estava preparado. Relatos reais de desmaio, vômitos e crises de pânico eram diários no cinema, gente. Muitos cinemas mantinham ambulâncias de plantão e distribuíam sais de amônia para acordar quem desfalecia. Ir no cinema virou um teste de coragem. As pessoas iam para provar que aguentavam até o fim. Foi um fenômeno isso, gente. Filas dobravam quarteirões, com pessoas esperando mais de 6 horas sob chuva e neve. A polícia precisou intervir em várias cidades para organizar as multidões que tumultuavam os cinemas. Grupos religiosos cercavam os cinemas, o que só aumentava a curiosidade do público. O legado. O filme, esse foi o primeiro filme de terror indicado ao Oscar. Ele elevou o filme de terror barato da época para o cinema, para os efeitos especiais revolucionários na época. Criou toda uma regra de filmes de terror de possessão que é usado até hoje, que é a levitação, o se contorcer e as vozes guturais. Gente, esse caso e esse filme mudou a era do cinema. Os filmes que a gente vê de possessão hoje são totalmente derivados desse filme, ramificações do filme O Exorcista. Basicamente, a estrutura do Exorcista ele está sendo replicada várias vezes. Esse foi um fenômeno para a época. Tem reflexo, né, ondas até hoje chegando desse filme. Esse filme marcou uma época e ele é bom até para assistir agora. Ou, talvez hoje você dê um pouco de risada, um pouco sobre os efeitos especiais, né? Mas mesmo assim é um ótimo filme para se assistir. Mas eu só gostei do primeiro, tá? O segundo foi Malemar, o terceiro Malemar, mas o primeiro eu só gostei do primeiro. Quarto caso, o Ernie Jenny Johnson. Eu vou falar Ernie Johnson. Esse caso ele também virou filme, tá, gente? Esse caso aconteceu em 1981. Foi o primeiro julgamento da história dos Estados Unidos em que um advogado de defesa se levantou e disse ao juiz: "O meu cliente é inocente porque o diabo o obrigou a tirar a vida de uma pessoa." Em Connecticut, em 1981, Anne Johnson era um jovem comum, namorado de Debbie Gretz. O problema começou não com ele, mas com o irmão mais novo da namorada, David Gretz, de 11 anos. A escalada dos fenômenos. O pequeno David via um velho com um casco de dentes irregulares e o ameaçava. David rosnava, levitava e tinha marcas físicas inexplicáveis. Durante o exorcismo tenso realizado na presença dos casal Warren, ele estava em todas, tá, gente? Arne, desesperado para salvar o menino, seu cunhado, desafiou o demônio gritando: "Deixe-o em paz e me leve." A partir desse momento, David melhorou, mas Ernie começou a mudar, exibindo transes e rosnado. Ed e Lorraine Ryan estavam profundamente envolvidos nesse caso e alertaram que Ernie tinha convidado-o à possessão. A prova culminante foi eu não posso falar aqui, né? Ele tirou a vida do senhorio Alan Bono. Ernie deu facada, né? O esfaqueou repetidas vezes enquanto rosnava como um animal, mas depois alegou que não tinha nenhuma memória do evento. Embora David não tenha passado por exorcismos menores, o clímax desse caso foi no tribunal. O advogado tentou introduzir a possessão demoníaca como defesa legítima, apoiada pelos Ward. O juiz rejeitou imediatamente a declaração de
de possessão, declarando que tal defesa era impossível de provar num tribunal da lei dos homens. O desfecho e o legado. Ernie foi condenado por homicídio culposo, sentenciado de 10 a 20 anos, cumprindo apenas 5. O caso gerou controvérsia sobre as éticas que o casal Warren adotavam na época e inspirou o terceiro filme da franquia, Invocação do Mal 3. A família Glatzel acabou dividida, com um dos irmãos processando mais tarde os Warren por inventar a história para lucrar. Gente, tem filme desse caso e tem também um documentário no Netflix falando desse caso. O documentário ele fala das duas versões dessa história, né? Quem estava lá e viu e teve versões divididas. Um dos irmãos fala que foi tudo uma mentira e o outro fala que foi tudo verdade. Vamos pro quinto e último caso. A Júlia, a alta sacerdotisa. Esse caso aconteceu em 2008. O que acontece quando um psiquiatra formado na prestigiada faculdade Ivy League, acostumado a diagnosticar psicose e delírios, encontra um paciente que flutua no ar e revela seus segredos mais obscuros? Este caso, que é o caso de Júlia, a mulher que desafiou a ciência moderna. E quando um profissional da ciência, ele relata que possessão demoníaca existe, o que você acha? É o caso que eu vou contar agora. A Júlia não era uma católica fervorosa. Pelo contrário, ela se descrevia como alta sacerdotisa. Ela adorava o capiroto. Ela procurou a igreja e o Dr. Gallagher, que é o psiquiatra, não porque queria se converter, mas porque estava sendo atormentada por entidades que ela mesma havia invocado, mas que agora não conseguia mais controlar. O Dr. Gallagher inicialmente acreditava que ela sofria de transtorno dissociativo de identidade ou psicose. No entanto, os fenômenos começaram a transbordar para fora da mente dela. Eu vou falar para você aqui o que aconteceu. Vozes no telefone. Durante conversas telefônicas com o Dr. Gallagher para agendar consultas, vozes guturais e rosnados interrompiam a ligação, mesmo quando Júlia não estava falando. Conhecimento oculto. Júlia descreveu com detalhes como a mãe do Dr. Gallagher havia falecido, de uma forma muito específica e privada, algo que só seria possível se ela tivesse conhecimento da época que ela não tinha, ou se ela soubesse de alguma forma sobrenatural. Era impossível ela saber aqueles detalhes sobre a morte da mãe dele. O que aconteceu na época? O que torna esse caso especial é a documentação de Gallagher. Ele reuniu uma equipe de especialistas, incluindo outros médicos e padres, para observar Júlia em um ambiente controlado. E o que eles registraram? Levitação. Um dos ataques, enquanto estava em transe, Júlia levitou por cerca de 15 centímetros acima da máquina, permanecendo-se no ar por minutos diante de toda a equipe médica. Xenoglossia. Ela falava latim e outras línguas arcaicas fluentes durante os transes, línguas que ela nunca havia estudado ou tido contato. Efeitos físicos. A temperatura da sala caía drasticamente quando as vozes de Júlia começavam a falar. Objetos na sala eram arremessados às prateleiras com a força invisível, gente. Que é isso, hein? O ritual. O Dr. Gallagher acompanhou o exorcismo e descreveu que em determinado momento as entidades falavam através de Júlia. Começaram a zombar dos médicos presentes, citando falhas de caráter e pecados ocultos que cada um deles fez, somente para desestabilizá-los. Gallagher afirmou que não era uma mente de uma mulher doente, era uma mente inteligente externa, calculista e maligna. O desfecho e o legado. O caso de Júlia terminou de forma inconclusiva no campo espiritual. Após algumas sessões de exorcismo, ela decidiu interromper o tratamento e retornar ao culto. Ela voltou lá pro capiroto, tá, gente? Desaparecendo
pouco depois. Para o Dr. Gara, esse caso foi o caso de virada por um marco na sua vida. Ele publicou o ensaio na New Oxford Review para mais tarde fazer o livro chamado Demoniac Foes, traduzindo Inimigos Demoníacos, onde ele defende que, embora 95% dos casos possa ser explicado, que atende e que sejam puramente casos psiquiátricos, os outros 5, como o caso de Júlia, são a prova irrefutável de que o mal personificado existe. Então ele quis dizer o quê? Que embora 95% dos casos possa ser explicado, 5% dos casos que ele pega, que é como o caso da Júlia, ele não pode explicar de forma natural. A ciência não consegue explicar. E sendo assim, só pode ser a prova real de que o capiroto existe. E você? O que você acha? Em que você acredita? Gente, esse é o vídeo de hoje. Beijo no coração. Vão para a igreja, gente. Que Deus abençoe todos vocês. Beijo no coração e fui, pessoal. Até a próxima.